Olá! Boa tarde! Boa tarde, boa tarde. Há quanto tempo eu não me conectava por aqui? Vou compartilhar o link aqui com o pessoal aqui do nosso grupo de estudos, né? O pessoal que sempre está se conectando nas lives. Espera aí que eu tô aqui, compartilhando com o pessoal. É isso aí. Você também pode compartilhar essa live. Muito bom, muito bom. Boa tarde para todo mundo. Seja bem-vindo. Eu acredito que o pessoal do grupo de estudo já vai se conectar também. Certo? E aí a gente vai conversando um pouquinho. Hoje faz 8 anos. 8 anos que eu moro na Argentina. E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre essa experiência, compartilhar a minha experiência de morar em outro país aí um pouquinho com vocês, tá bom? Então, vamos aí, vamos se conectando, vamos dar um minutinho pro pessoal que vai entrando também aí do nosso grupo de estudos, que a gente sempre está no YouTube. A gente tá todas as terças no YouTube, com aulas ao vivo, com material didático, mas hoje para ser uma coisa mais leve, mais conversando, né? Mais assim, casual, não tão estruturado, eu decidi fazer a live por aqui mesmo, pelo Instagram. Tá? Aproveitar você que tá aí me vendo pela primeira vez, se não me conhece, eu sou Sheila Mello, aqui criadora de conteúdo do Espanhol com Tudo. Também ajudo a brasileiras que estão aprendendo espanhol através de grupos de conversação. A gente tem o nosso grupo de leitura e prática de espanhol nos sábados de manhã. A gente também faz um trabalho muito legal ensinando espanhol aí no YouTube, com materiais didáticos gratuitos no nosso grupo do WhatsApp. Tudo muito para ajudar de verdade, tá? Então, se você tem vontade de aprender espanhol, continua com a gente, pode mandar suas perguntas, pode me falar no direct, Sheila, como é isso, como é aquilo, eu gosto de ajudar, eu gosto de responder. E hoje eu tô aqui sentada no sofá da minha casa com a ideia de ajudar você a conhecer um pouquinho do que é sair da nossa, como fala, da nossa comodidade, do nosso lar e ir parar em outro país. Tem a parte que é um conto de fadas e tem a parte que não é. Tem a parte que é tudo igual e tem a parte que é tudo diferente. Tem aquilo que as pessoas imaginam que é e aquilo que é de verdade. Então, e tem aquela realidade que para um é uma coisa e para outra é outra coisa. Ou seja, não espere que todas as pessoas que vivem fora do Brasil vão se sentir da mesma maneira, vão ter a mesma experiência e vai ser igual para todo mundo, porque essa não é a verdade. Cada um de nós vamos ter uma experiência diferente a partir das mesmas situações. Eu comecei a aprender espanhol de maneira autodidata, nunca fiz um curso de espanhol, nunca assisti uma aula de espanhol antes de ser fluente. Sim, que agora sim, porque me capacito para ensinar e tudo isso. Mas antes não, antes eu assistia filmes, novelas, séries, escutava muita rádio, não só música, mas também o falar verdadeiro, sabe? Aquele falar nativo, dinâmico de rádios, não só esse estruturado de séries e filmes, mas esse falar cotidiano que você escuta muito nos programas espontâneos de rádio e de televisão. Também li muito livro. E fui de a pouco entrando, na época que eu aprendi espanhol, tava de moda muitos chats nos sites, né? Você entrava nos sites e tinha um chat. Na época não existia Instagram, tava começando o Facebook ainda. Ô, Sheila, você é velhinha. e, e eu procurava criar o meu próprio método, o meu próprio jeito de aprender, não dependendo de... Uma, porque eu não tinha condições de pagar um curso. Hoje está muito mais facilitado pagar um curso, porém, para muitas pessoas é muito difícil. Por isso a ideia de ensinar de maneira livre e gratuita no YouTube e aqui no Instagram, para ajudar de verdade quem quer aprender, não com dicas vazias, mas com coisas que de verdade você pode usar no seu dia a dia e já começar a aplicar.
Boa tarde. Eu treinava a pronúncia e eu vou chegar nessa parte. Eu vou falar pra você como eu treinava a pronúncia. Lúcia, né? Eu creio. Vander Lúcia. Entendo boa parte, porém a pronúncia acho mais difícil de estudar. Aí eu vou te dar umas dicas de pronúncia super legal. Fica atenta. Aí, como eu falei, eu tava lendo, eu tava tudo isso, e aí chega na parte da pronúncia. Pra falar, não tinha ninguém pra conversar comigo. Então, como eu fazia? Eu entrava nesses chats, né? E lia muito o que eles falavam. Porque eu não tinha tanta preocupação de como eu ia falar, né? A pronúncia, propriamente dito, mas de não falar uma besteira. Eu tinha muito medo de, ainda que eu pronunciasse certo, fosse uma coisa fora do lugar. Então eu entrava nesses chats que as pessoas ficavam falando, e eu lia muito como eles conversavam, o que eles estavam falando, e tentava entender quando era uma ofensa, quando era uma discussão, quando a coisa estava séria, quando era uma brincadeira, sabe? Porque às vezes a gente aprende palavras e aprende vocabulário, mas a gente tem que entender o contexto destas frases e desses vocabulários para que a gente não termine usando no lugar daquilo que a gente diria em português, sendo que para eles, na cultura deles, é algo ofensivo. Então, primeiro eu fui focando nisso. E logo depois eu queria encontrar pessoas com quem conversar. E eu não encontrava ninguém. Então eu comecei a fazer duas coisas para treinar a pronúncia, e hoje eu estou aprendendo italiano e eu faço a mesma coisa com o italiano. A primeira coisa é repetir. Repetir muito. Eu escutei uma coisa que eu acredito que aquilo serve para mim, porque não é tudo aquilo que você escuta que você vai falar. Eu, Sheila, tenho um vocabulário diferente, por exemplo, do João, da Maria, do José. Tem pessoas que são, não é uma crítica, mas tem pessoas que falam muito palavrão. Tem pessoas que, e como eu praticamente não falo nada de palavrão. Tem pessoas que têm uma linguagem muito eloquente, de palavras difíceis, e tem pessoas que falam uma forma muito popular. Então, cada pessoa tem o seu próprio vocabulário pessoal, olha aí. Então, eu comecei primeiro a anotar, a guardar e a repetir muito, escutar várias vezes e repetir muito aqueles vocabulários que eu sentia que era para mim, que fazia parte da minha personalidade, que eram coisas que eu ia usar no meu dia a dia. Escutando e repetindo, escutando e repetindo. Só que eles falam muito rápido quando a gente está aprendendo, né? Depois a gente se acostuma com a velocidade, mas eu vou te contar um segredo. Eu moro aqui na Argentina há 8 anos, né? E ainda tem momentos que eu escuto eles assim e eu me sinto como nas nuvens. Eu falo, meu, o que eles estão falando? Porque tem hora que não dá para acompanhar. Isso que eu moro aqui, sou fluente e tudo isso. Então, isso é relativo. Depende muito de cada pessoa, do seu costume. E como eu ainda vivo muito com o português, porque eu procuro falar com a minha família todos os dias, ensinar meus filhos o português, além do espanhol e outros idiomas que eles aprendem na escola. Então, é muito complicado a gente pensar que a gente vai ser fluente e a gente vai entender tudo sempre e vamos falar tudo bem sempre, tá? Então, tem que tirar esse mito da cabeça, esse é um mito. E depois eu comecei a conversar comigo mesma. Como eu não tinha com quem conversar, eu fazia, sempre conto aqui, a parte e a contraparte. Eu falava, buenos dias, como estás? Bien, vos como estás? E imaginava essa conversa. Sabe essa conversa que a gente imagina na nossa cabeça? Hoje eu vou dizer pra fulano isso. Bom, eu dizia pra mim mesma. E eu ia fazendo tudo isso. Tinha momentos que eu percebia que alguma coisa do que eu falava não tava... Sabe quando você fala assim, cara, isso não soa bem, isso não deve estar certo. Eu anotava essa palavra e deixava ela aí, né? Pra tirar minha dúvida em algum momento. Continuava ouvindo, mais que nada escutando muito. E as músicas é uma coisa que eu acho que a música é uma ferramenta que ajuda a pronúncia de uma maneira fenomenal. E não é só escutando a música, você escuta e lê junto, porque senão como você vai aprender... eu aprendi a falar... Vou buscar aí... Uma cucaracha. Vamos cucaracha, que tem a CH, que é diferente do Brasil, né? O CH. Eu aprendi cucaracha, mas eu não sei esse tchá como se escreve. Ou eu vou ler outra palavra com CH como chave e não sei. Chave pode ser um sobrenome aqui, tá? Chaves.
E não sei como pronuncia o CH, porque eu só escutei, eu não li, eu não escrevi, eu não sei. Os outros tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Então quando eu escuto uma música e eu vou lendo aquela música junto, eu vou entendendo aquela música. Olha que legal, eu vou entendendo por contexto e porque o espanhol é parecido com o português. Depois eu vou aprendendo a escrita e a pronúncia de cada letra, porque eu tô lendo essa letra, eu tô falando essa letra e eu tô escutando essa letra. E essa palavra, como se diz, como é o som dessa consoante, como é o som dessa vogal, como é o som desse conjunto de letras. Então eu acho que a música é a ferramenta mais poderosa no aprendizado de um idioma. E se a gente não ficar só na mesma música, mas a gente ir evoluindo, buscando muitas músicas de muitos cantores diferentes, dentro, óbvio, do seu estilo, do seu gosto, mas usando isso como uma ferramenta, se você não tem ninguém com quem praticar. E tirando isso dali, do momento que você já não está escutando, não está lendo, e usar aquelas palavras para falar com você mesmo, conversar com você mesmo, fazer a parte e a contraparte, como se fossem duas pessoas. Pode ser num grupo de WhatsApp que você faz lá, hoje em dia você pode fazer um grupo só com você. Você coloca alguém, depois você elimina esse alguém, tem que ser alguém bem próximo para depois quando você eliminar não ficar chateado. Eu no caso, quando eu quero fazer um grupo de estudo só para mim, eu coloco meu marido e depois eu elimino meu marido. E depois é começar a procurar pessoas com quem praticar, né? Eu vou conversando comigo mesma ali, pode ser na frente do espelho, pode ser enquanto eu vou fazendo as atividades de casa, também não tem problema. Ou eu vou lá no WhatsApp, mando uma mensagem pra mim, marco ela como não lida, dou um tempo, volto, escuto essa mensagem, ó, você vai se escutar, você vai se dar conta daquilo que você pode melhorar. Depois eu vou lá e respondo essa mensagem. Eu vou ter um diálogo como se fosse com outra pessoa, mas na verdade é comigo mesmo. Isso não é loucura, isso não tá mal, isso é uma estratégia de estudo, tá? E depois, ler em voz alta também ajuda a pronúncia. O problema é quando a gente não sabe se a gente está pronunciando certo ou errado. Por exemplo, cérebro se escreve cerebro, não? E às vezes eu tô aqui conversando com meu marido e eu falo cérebro, porque em português é cérebro. E ele fala pra mim, não é cérebro, é cerebro, cerebro. E ele me corrige. E às vezes eu falo por costume, não porque eu não sei como fala. Mas é uma coisa tão pequena, cérebro e cerebro. Cérebro, cerebro. É uma coisa tão pequena, tão pequena. Aí meu marido é músico. Então ele tem esse ouvido para pegar aquela forma. Se você fizer um erro assim de entonação da palavra, ele já percebe. Porque ele é músico e ele tem esse ouvido muito bem treinado. Nem é professor de idioma, é músico. E então eu fico prestando atenção aí, entendeu? Tem esses detalhinhos. Que se a gente sozinho, se não tiver alguém que nos corrija, dificilmente a gente vai aprender, fica complicado. Mas são palavras, são detalhes. E uma coisa eu vou te dizer uma coisa bem séria sobre quando você tá com nativos. Outro dia uma aluna minha falou assim, Sheila, você sempre cumprimenta a gente, buen dia, buen dia. E eu tava conversando com um nativo venezuelano e ele falou pra mim, buen dia não existe, não existe. E eu falei pra ela, depende. O espanhol ele é falado em mais de 20 países, né, como língua oficial, depois é segunda língua em vários outros países. Tem 500 milhões de falantes. Se no Brasil a gente não pode coincidir que em todos os lugares do Brasil a mesma palavra significa a mesma coisa, imagine o espanhol ao redor do mundo. Então, para ele, talvez, eu não sei, lá na Venezuela não se diga buen dia, mas aqui na Argentina se diz buen dia, além de buenos dias. Né? Você vai começar uma conversa com alguém, buen dia, como estás? Ou buenos dias, é indiferente, tá? Não tem nada de mas seria mais formal buenos dias, tá? E mais estruturado também, mas buen dia também é aceitável, tá? Com pessoas que você conhece. Então, eu falei pra ela, é isso. Não é uma questão de que você tá falando errado. Os nativos adoram corrigir. Adoram. Pelo menos aqui na Argentina, é uma experiência que eu tenho muito com muitos nativos. Não com todos, mas com muita gente que eu me encontro. Eles adoram corrigir. Não importa se você falou certo, se você falou errado. E se eles não podem corrigir o que você falou, porque você falou certo, eles vão rir
do seu sotaque, ou vão perguntar do seu sotaque, ah, você não é daqui, entendeu? É uma coisa muito estranha, mas é uma coisa muito real. A gente não pode pensar, ah, eu vou aprender a falar o espanhol da Espanha, e aí os nativos vão saber que você não é espanhol, entendeu? Os nativos vão saber que eu não sou argentina. E olha que eu falo bastante bem, porque eu já peguei a manha da forma deles falar, de tanto conviver. Sabe, se você passar uma semana com o nordestino, você termina falando oxente todos os dias? Porque a gente pega essa coisa de escutar a pessoa, de conviver com a pessoa, a gente pega. E ainda assim, eles perguntam, ah, você não é daqui. Hoje eu escutei até se eu era da Colômbia, que loucura. E alguns até falam, de onde você é? Quando alguém não quer chutar, ah, brasileira, por isso você fala assim, né? E isso eu aprendi a tomar isso de uma maneira agradável, não como uma ofensa, porque tem gente que não quer ser corrigido. Esse é o nosso grande medo, às vezes, com a nossa pronúncia. O de não querer ser corrigido, não querer que riam da gente, ou não querer ser diferente. Mas a gente é diferente. Nós somos outra nacionalidade. Somos brasileiros. A gente vai carregar a nossa identidade na hora da gente falar. E a gente tem que usar isso como uma coisa boa, não uma coisa ruim. Ah, porque eu sou brasileiro, isso é preconceito. Não, não toma como preconceito, toma como uma oportunidade. Ah, eu sou do Brasil. Assim o cachorro já. Você conhece, você pergunta, você conheces Brasil? Já fuiste a Brasil alguma vez? Aonde? Que lugar de Brasil conheces? Ah, eu sou de tal lugar. E aí você aproveita e começa a conversar. Você usa essa oportunidade para gerar uma conversa, porque é tão difícil ter um assunto em comum com estrangeiros, porque a cultura é tão diferente e tudo. É tão difícil, então às vezes a gente precisa aproveitar essas pequenas oportunidades e, e usar elas para o nosso crescimento. Usar elas como uma oportunidade para o nosso desenvolvimento. A gente busca tanto alguém para conversar e aí a pessoa nos corrige uma vez, a gente já fica com vergonha e não quer mais conversar com essa pessoa. Não, usa isso como uma oportunidade. Ah, bueno, no se dice buen día en Venezuela. Ah, yo lo escuché de outro país. Decime como se disse aí. Há outra forma de dizer? E aí você vai perguntando para a pessoa, entendeu? Você vai gerando isso. Buscar nativos para conversar é super legal, é importante, todo mundo quer, mas tem que ter essa realidade. Os nativos gostam de corrigir, mesmo sem falar a língua deles perfeitamente. A gente não fala português perfeitamente, os nativos de espanhol não falam espanhol perfeitamente, entendeu? Tem um montão de coisas aí que a gente tem que se adequar à realidade. A realidade é que cada um tem a sua maneira de falar, né? Tem os seus erros de pronúncia, tem essa coisa que é natural de cada um. Por exemplo, a gente poderia falar nós, e eu tô aqui toda hora falando a gente, né? E a gente é o nós em português, mas é a nossa forma de se comunicar. E eles também, e em cada país tem essa que é particular, e não é só cada país, não, é cada região. Por exemplo, aqui em Buenos Aires, onde eu vivo, eles riem muito da maneira que fala, por exemplo, alguém que mora em Córdoba. Córdoba seria como falar mal do baiano no Brasil, né? Porque tem aquele oxente, tem aquele sotaque, aquela S mais forte, aquela voz mais lenta. Ou do mineiro, também, que fala mais tranquilo, mais baixinho. Você viu que cada lugar do país, eu não sei de onde vocês são, você pode falar aí, mas também ri do paulista, porque o paulista fala porta, fala portão. E não é porta, nem portão. Para alguns é porta, para outros é porta. Então, é só a forma de pronunciar, isso tem a ver com o sotaque de cada região. A mesma coisa passa com o espanhol, a mesma coisa acontece com o espanhol. Tem aí o sotaque de cada região. Então, a gente tem que sempre se preparar para essa realidade. Qual é a realidade? Conversar com nativos traz pra gente este sentimento e esta coisa de que em algum momento a gente vai se sentir incômodo. Mas a gente pode usar isso como uma oportunidade para evoluir, para desenvolver mais o nosso idioma, tá? E eu não tenho nativo, Sheila, para conversar, então como eu faço? Aí você segue essas dicas que eu te dei. Primeiro, música, usar a música como uma ferramenta alucinante. Eu era o tempo todo, quando eu não tinha tempo para ler, que geralmente eu lia de noite,
nem tempo pra ler a canção junto, porque eu tava caminhando na rua ou no ônibus. Era escutar, escutar, escutar repetidas vezes e praticar e tentar copiar, ler a música sem o cantor, porque eu já escutei como o cantor diz, eu já sei cantar, então eu já sei pronunciar essas palavras. Então eu vou ler falado, não cantado, essa música, para treinar essas palavras. E depois que eu já sei o que elas significam, procurar usar elas no meu ambiente cotidiano. Descrevendo coisas, descrevendo situações, conversando comigo mesma como se fosse outra pessoa. Eu usava muito com oração, né? Eu creio em Deus, então eu lia a Bíblia e depois eu fazia uma oração em espanhol. E às vezes eu chegava no meio de uma frase e eu não sabia como era essa palavra em espanhol. Eu dizia ela em português, né? E pensava comigo, Deus entende. Mas hoje eu entendo que isso também é uma estratégia de aprendizado. Você vai dizer a frase, você vai chegar em um momento que travei, não sei o que dizer, não sei como significa, não sei o que significa, o que eu faço? Eu pego aquela palavra que eu não sei em espanhol, digo ela em português, descubro que eu não conheço essa palavra, que eu tenho que aprender essa palavra e vou pesquisar, gente. O Google tá aí, o Google é uma escola completa, entendeu? Hoje em dia a gente pode aprender o idioma sozinho. Faltaria um método? Sim, mas você pode criar o teu próprio método. Faltaria um guia? Sim. Levaria mais tempo? Sim. Essas coisas são verdades e realidades. Mas também é verdade, também é uma realidade que nem todo mundo tem condições de pagar um curso. Nem todo mundo pode investir em um curso, né? Então, a melhor maneira é a gente descobrir a nossa melhor forma de aprender. Aqui a Lúcia disse, eu vejo novelas, leitura, entendo boa parte, porém a pronúncia acho muito difícil de estudar. Então pega essas dicas de pronúncia, coloca isso em prática, sabe? Eu não vou dizer quanto tempo, porque eu acho que quando você quer aprender o idioma tem que fazer parte da sua vida, não só como um estudo. Eu estudo quando eu vou usar isso de forma acadêmica, né? Mas se eu quero falar um idioma, eu tenho que usar ele na minha vida cotidiana de maneira completa. Eu tenho que saber me comunicar de manhã, de tarde e de noite, com as situações que passam de manhã, de tarde e de noite, né? Eu tenho que saber falar de acidentes, eu tenho que saber de falar de não só de coisas boas, engraçadas e divertidas, mas também de coisas ruins. Outro dia eu coloquei aqui no nosso perfil como fala os documentos, né? Então aí eu ensinei os documentos que pode pedir no aeroporto. Passaporte, documento de identidade que se diz DNI. E cheguei lá no final e coloquei como se diz um atestado de óbito, né? Que é um certificado de defunção. E coloquei aí, como se diz. Mas para que eu vou aprender isso? Por que eu vou usar isso? Às vezes passa situações na nossa vida e a gente tem que saber como, que palavras usar e tudo. Eu busco escutar o idioma todos os dias, mesmo o Brasil não facilitando, mas estou evoluindo. É verdade. Sabe o que acontece com o Brasil? O Brasil, ele é uma ilha dentro da América do Sul. Não só porque a gente fala outro idioma, mas porque a gente está cercado de vários países que falam espanhol e o Brasil não estimula o aprendizado de espanhol. A gente tem relações internacionais com países que falam espanhol e o Brasil não estimula. Mas eu te dou os parabéns, Lúcia, porque você está buscando. Eu tô te chamando de Lúcia, se eu estiver falando errado, você me corrige. Porque você tá vencendo, rompendo barreiras. Você tá rompendo barreiras e eu te dou os meus parabéns, tá? Porque não é fácil. Não é fácil. E eu trabalhava também na época, gente. Além de não ter condições de pagar um curso, eu estudava, fazia um curso de administração de noite, era um curso, não era faculdade. Fiz faculdade de turismo, mas não terminei. Do IFSP, na Armênia. E trabalhava. Acordava cedo para trabalhar. Não tinha condições de nem sequer tempo de fazer um curso. E não tinha condições financeiras também. E ainda assim aprendi sozinha. E cheguei lá. Não sei, eu falo que demorou como 8 anos, assim, mas eu nem tenho ideia, a verdade verdadeira. Eu lembro que eu comecei na Copa que a Espanha foi campeã. Eu estudo durante o trajeto para casa. Olha aí, isso é perfeito. Eu lembro que eu caminhava e escutava sempre no. Lembra aqueles MP3 pequenininho assim? Era o que eu tinha para escutar. E eu cuidava aquele MP3 como a minha vida, porque era tudo que eu tinha para escutar as músicas em espanhol. Se não passa na rádio,
Se não tem. Hoje tem Spotify, tem um montão de coisa aí que é o YouTube Music. Mas na minha época não tinha nada disso, gente. Nem internet pra fora de casa eu não podia, não conseguia ter. E era complicadaço, entendeu? E aí o que eu fazia? Eu usava as ferramentas que eu tinha. Use as ferramentas que você tem. Hoje o mercado quer vender e tudo bem. Eu também quero vender minhas aulas e também quero vender meu curso. Quem não quer? Porém, não pense que você precisa comprar. Você precisa se dedicar, viver o idioma, estar com o idioma, sabe? Se você tem condições de comprar um curso, compre um curso, porque isso vai fazer com que você aprenda mais rápido. Mas não adianta de nada eu comprar o curso e não fazer o curso. Ou eu fazer o curso, mas não praticar e colocar em prática o tempo todo. Entendeu? Isso não vai levar a gente a nada. Então, por isso que eu prefiro sempre dizer para os meus alunos, coloca o idioma na sua vida. Coloca o idioma como parte. Troca tudo que é português pelo que é espanhol, tudo que você puder, né? Por exemplo, eu vou assistir algo sozinho, eu assisto em italiano agora na minha casa. Aí quando meus filhos vão assistir desenho, eles assistem em espanhol ou em português. Eu vou ler um livro, eu tô lendo um livro, dependendo do livro, né? Esse livro eu vou usar para alguma atividade no Brasil, que às vezes eu faço atividades online no Brasil. Português. Se é para alguma atividade aqui na Argentina, espanhol. Mas se é para mim pessoal, eu leio em italiano. Entendeu? Então, a gente tem que... Tudo aquilo que eu puder fazer no idioma que eu estou aprendendo, eu vou transferir para esse idioma. As músicas que eu escuto hoje em dia é italiano. Eu tô meio desatualizada do que é Brasil e o que é Argentina em matéria de música. Porém, eu tô desenvolvendo um novo idioma. E eu sei que daqui 1 ano e meio, 2 anos, quando eu estiver falando fluentemente o espanhol, o italiano, que é o que eu pretendo, o que vai acontecer? Eu não, já vai ter mudado todas as músicas e isso pra mim vai ser irrelevante, mas o idioma que eu aprendi nesse período, que eu abri mão de algumas coisas, isso vai ficar pra sempre. Então, é isso mesmo, continua se dedicando, Lúcia, continua colocando aí, se você quiser, depois me mandar uma mensagem por privado pra fazer parte do nosso grupo de leitura também. Eu não sei se você tá no grupo de leitura, mas se você não tiver e você quiser fazer parte, é assim, é complicado porque é sábado de manhã, tem que ser valente para acordar sábado, 7h30 da manhã e estar lá conversando com a gente. Mas eu também posso te mandar as gravações para você ver como é o nosso grupo e ir conhecendo, tá bom? E é gratuito, tá? Não tô vendendo nada não, tá bom? E é para valente. Ah, então depois você me manda por privado, tá bom? Para eu colocar você se você tiver interesse, tá? Se você quiser acordar cedo e trabalhar com a gente, vai ser lindo estudar com a gente. Tem um grupo ali que tá determinado em aprender. Valente, eles acordam, eles veem, 7h30 já estão aí, às vezes eu demoro para me conectar e eles estão perguntando, Sheila, você já tá se conectando, que hora você vem, professora? Eu já tô aqui esperando, são valentes, tá? Manda aí pra mim, combinado. E é isso, pra quem tá assistindo a gravação, ó, contei aqui um pouquinho das coisas que eu fiz para aprender. Obviamente que vai muito mais, gente. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem, mas ninguém é incapaz de aprender, tá? Não deixe nunca que nada faça você acreditar, eu não posso. Sim, você pode. Não é uma conversa motivacional, não. Porque eu não consegui aprender inglês de adolescente, que eu também tentei fazer as mesmas coisas, e eu achava que eu não ia conseguir nunca aprender um outro idioma. E o espanhol eu consegui aprender primeiro porque eu me apaixonei pelo espanhol. E depois porque eu coloquei ele de tal forma na minha vida que era impossível eu não guardar as coisas na minha cabeça. Era a mesma coisa que eu estivesse morando aqui. E quando eu vim morar aqui, aí eu tive que aprender outras coisas, né? Coisas sobre cultura, aceitar isso que os nativos te corrigem, que às vezes eles riem, que eles sempre vão perguntar de onde você é, tá? Mas eu aprendi a usar tudo isso como uma oportunidade. E aprendi muito sobre o que é ser fluente. Ser fluente não tem nada a ver com falar como nativos. Ser fluente não tem nada a ver com falar com perfeição. Ser fluente não tem nada a ver com conhecer todas as regras. Eu sei que é importante, mas isso não vai fazer a gente ser fluente. Eu nem sabia explicar a diferença do bom, buen e bueno. Ou mucho e muy. Até pouco tempo atrás que eu comecei a estudar para ensinar. Porque eu simplesmente aprendi a falar e saía perfeito, porque é assim, quando você convive com o idioma, ele entra dentro de você. E não existe essa coisa de ficar pensando como se diz, qual é a regra, qual não é a regra. A regra é importante, mas na hora de falar a gente não vai ficar pensando qual é a regra.
vai sair como sair. Então é muito importante aprender expressões, colocar elas em prática, falar. Vamos falar errado muitas vezes, mas é melhor falar errado do que não falar nunca. Porque se a gente ficar com medo de falar errado, aí a gente não vai falar nunca. E se a gente não falar nunca, aí a gente não vai aprender mesmo, tá bom? Então fica aí essa dica pra vocês. Agora que eu tô completando 8 anos de casada hoje, não é 8 anos na Argentina hoje, não. Se eu cheguei na Argentina 16 de agosto de 2014, me casei no civil 19 de setembro e depois na igreja 20 de setembro. Então hoje, 8 anos de casada com um argentino. A gente decidiu casar na Argentina. Por quê, Sheila? Por que você casou na Argentina e não no Brasil? Questões burocráticas. Eu queria ter casado no Brasil para me despedir de todos os meus amigos e família. Porém, no Brasil a gente tinha que pagar o registro civil, que vocês sabem que é caro. Na época era 300 e pouco, eu nem sei quanto tá agora. A gente tinha que pagar tradutor público, a gente tinha que pagar um juiz de coisa, alguém do consulado para estar presente, por causa do meu marido que não falava português. E hoje ele entende muito, mas não tem vontade de falar. E aqui na Argentina eu paguei o equivalente a R$ 5 na época. Hoje deve estar como uns R$ 20, que sei lá, eu não sei quanto tá para casar. E valeu muito mais a pena a gente casar aqui economicamente. Então, por questões econômicas, eu me casei no Brasil e burocráticas também. Aqui, sabe com o que eu casei? E meu marido tinha que fazer um documento no Brasil para poder casar lá. E aqui, sabe com o que eu casei? Com o meu visto. Eu cheguei dia 16 de agosto. Fui no cartório. Fiz o meu exame de sangue, que é que eles pedem para você fazer um exame de sangue antes de casar, confirmar que você não tem nenhuma doença, não sei o quê. Marquei data com 30 dias. Obrigada, Lúcia. E a gente se casou. E aqui eu tô. E eu conheci ele pelo Facebook, gente. Porque pela internet você pode conhecer gente bacana. Pode conhecer gente chata, que também aconteceu comigo. Mas também pode conhecer gente bacana. Depois, quando eu vim pra conhecer Buenos Aires com a minha família, com meus pais, com minha mãe e minha irmã, aí a gente se encontrou no centro de Buenos Aires. E aí sim, nasceu as coisas assim como tinha que ser, né? Não que eu fui me apaixonar por uma pessoa na internet e depois vim e joguei tudo fora, não. A gente se encontrou algumas vezes antes de decidir casar e, bom, as coisas aconteceram. Mas você pode encontrar pessoas legais para conversar na internet. E se não encontrei nenhum nativo, Sheila, para conversar. Conta comigo, tá? Vem fazer parte Eu tô hoje segurando o telefone na mão, às vezes treme. Vem fazer parte do nosso grupo de leitura. Já começou os nossos encontros, a gente já teve 2 encontros, mas não tem problema que você venha depois ou que você venha pro próximo. 6 livros por ano em espanhol, um grupo que gosta de conversar, que gosta de falar, que gosta de aprender. E é o meu desejo de te ajudar nesse processo. Para mim não é uma questão econômica, para mim é uma questão de alegria poder apoiar outras pessoas que estão aí como eu estive. Quem me dera ter encontrado alguém que conversasse comigo e me apoiasse no meu momento de aprender. Então, conta comigo aí, tá bom? Quero fazer outras lives aqui falando um pouquinho de cultura, falando um pouquinho de como são as coisas na Argentina e tudo, mas vai ficar para outro dia. Hoje eu vou deixar essa live aí, eu tô um pouquinho assim como dona de casa hoje, deixei meus filhos na escola e vim aqui ficar com vocês um pouquinho porque eu não queria deixar de fazer essa live. Sempre faço no YouTube, mas hoje eu decidi fazer no Instagram. Quero retomar as atividades aqui no canal, no perfil que eu tinha deixado um pouquinho de lado por algumas questões pessoais. Mas eu prometo pra vocês que eu tô preparando conteúdo, quero retomar. E pretendo ir pro Brasil com a minha família também. Quero contar tudinho pra vocês como é viajar daqui da Argentina pro Brasil nessa época de tanta inflação, de política, de tanta coisa louca e pós-pandemia, né? Como estão as coisas por aqui e por aí. Então, siga acompanhando a gente aqui. E obrigado por você que está ao vivo, que é a Lúcia. Obrigado pelas pessoas que entraram e por aí tiveram que sair. E também você que está assistindo a gravação, obrigado por apoiar. Você pode compartilhar essa live. Olha que eu encontrei algumas dicas de como estudar sozinho. E ajudar o nosso canal a crescer também e alcançar outras pessoas, porque o nosso intuito é ajudar de verdade, tá? Então, obrigada, Lúcia. Um beijo pra você, um beijo pra todo mundo que tá assistindo a gravação. A gente se vê na terça-feira que vem, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Eu vou tentar fazer tudo combinadinho, tudo junto, para que todo mundo possa aprender espanhol, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.